Saúdo aos amados irmãos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Mais um domingo que estamos aqui diante da presença de Deus, nós aqui na igreja, você aí na sua casa, reunidos em nome do Senhor para celebrar, para honrar, para glorificar e para ouvir um pouco mais daquilo que o nosso Pai tem para nos falar. Feche seus olhos, vamos iniciar esse culto desse domingo com uma oração, amém? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença, diante do Teu amor, Senhor, reunidos, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem estado conosco a cada dia. Nós queremos Te agradecer, Deus, porque o Senhor está com cada pessoa, em cada lar, Senhor, e o Senhor está conosco aqui na igreja. Pai, eu quero Te pedir agora que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está assistindo essa transmissão, Deus, seja ao vivo ou gravada. Pai, esteja abençoando, Senhor, esteja preparando os corações, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e aprender mais do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, abençoa o culto dessa noite, Paizinho, em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías 64, versículo 8. Isaías capítulo 64, versículo 8. E a gente vai ler também João 1, 12 e 13. Hoje é o dia dos pais. E esses versículos falam um pouquinho de quem é o nosso Pai. Diz assim, ó, Isaías 64, 8 diz assim: Contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. E olha o que diz lá em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim, olha: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, aleluia. Nós somos filhos de Deus. E nesse dia que é o dia dos pais, você pode celebrar ao maior Pai de todos, a esse Deus Todo-Poderoso, que nos abençoa, que a cada dia nos dá o ar para respirar, o sol nos dá o alimento e todas as coisas. Ele pode te dar paz, pode te dar alegria, pode te dar amor e tudo aquilo que falta no seu coração, esse Pai pode te dar, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora para o momentinho das crianças, o momento Kids. Chama aí os seus filhos, todas as crianças que estão na sua casa, e coloque eles em frente o vídeo, para eles assistirem esse momento Kids, amém. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já precisaram em algum momento subir em algo mais alto para ver algo que te chamava atenção? Eu acho que sim, comigo já aconteceu. Pois é, a nossa história hoje fala de um homem que subiu numa árvore. Sabe para quê? Para ver Jesus, para chamar a atenção, porque havia muitas pessoas ali perto e ele não conseguia chegar perto de Jesus. O nome deste homem? Zaqueu. A nossa história bíblica de hoje é isso mesmo. Nós vamos falar sobre Zaqueu, um homem que chamou a atenção de Jesus. E Jesus foi até a casa dele. E sabe o que aconteceu com Zaqueu? Fique ligadinho nessa história que você vai aprender. Preste atenção, porque eu acredito que essa história vai falar ao seu coração. Um beijo e fiquem com Deus. Zaqueu ficou sabendo que Jesus e seus discípulos passariam por Jericó em sua viagem a Jerusalém, onde Jesus morreria. E sentiu muita vontade de vê-lo, mas a multidão em volta dele era muito grande e Zaqueu era baixinho demais.
Zaqueu olhou a estrada por onde Jesus teria que passar e viu uma árvore perto da estrada e resolveu correr até lá. Zaqueu subiu na árvore, ali ele poderia ver Jesus passando. Zaqueu apreciava o modo como Jesus curava as pessoas e falava sobre o amor de Deus por elas. Quando a multidão estava debaixo da árvore, Zaqueu viu Jesus olhar para cima. E ele olhou direto para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus sabia o nome de Zaqueu. Ele iria até a sua casa. Zaqueu não podia acreditar. Ele estava tão agradecido pelas palavras de Jesus que depressa obedeceu e desceu da árvore. Mas as pessoas em volta de Jesus não gostaram. Elas ficaram zangadas. Elas não gostavam de Zaqueu e gritavam: Este homem vai se hospedar na casa de um pecador? Naquele momento, entretanto, uma grande mudança aconteceu no interior daquele pequeno homem. Ele entendeu que a maneira como estava vivendo não era certa. Ele precisava mudar. Queria fazer isso de uma forma que pudesse ser justo diante de Deus e das pessoas que ele havia enganado. Antes das pessoas saírem dali, Zaqueu disse: Darei metade do meu dinheiro aos pobres, e se eu tiver prejudicado alguém, eu devolverei a essa pessoa 4 vezes mais. Jesus ficou muito feliz em ouvir Zaqueu escolher segui-lo e disse: A salvação veio à casa de Zaqueu hoje. O Filho do Homem veio para encontrar as pessoas perdidas e salvá-las. Que história mais linda, não é mesmo, crianças? Aqui nós vemos a salvação entrando na casa de Zaqueu. E ele precisou de apenas um gesto: querer ver Jesus, querer seguir a Jesus. As pessoas não gostavam dele, porque ele era um homem mau, ele era trapaceiro. Então, as pessoas achavam um absurdo Jesus querer ir à casa dele, afinal, ele era um pecador. Nós, todos, antes de conhecer a Jesus, somos pecadores e vivíamos nas trevas, mas Jesus nos trouxe a luz, como trouxe para Zaqueu. Zaqueu foi um motivo de muita alegria para Jesus, porque ele viu uma grande mudança dentro do coração dele, porque Jesus conhece o nosso coração. E neste momento eu gostaria de orar com você, para que o Senhor sonde o seu coração, e para que ele veja se há algo ruim, para que ele tire nas nossas vidas. Feche os seus olhinhos agora e ore assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor e cuidado na minha vida. Neste momento, eu te peço que o Senhor sonde o meu coração e veja se há algo ruim nele e tira da minha vida. Eu quero, Senhor, viver para alegrar o teu coração. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero te dizer que essas mensagens, essas palavras que o Senhor tem nos ensinado, tem alegrado muito o meu coração. E eu tenho certeza que vai alegrar o seu. Que você transmita para outras crianças que ainda não ouviram do amor de Deus. E fiquem ligadinhos que semana que vem voltaremos com uma nova história bíblica. Tchau! Amém? Vamos iniciar agora o período de louvor. E nós dissemos no início desse culto que Deus é o nosso Pai. E agora você tem a oportunidade de dizer: Pai, eu te busco, eu te procuro, Deus. Eu te procuro, Senhor, e eu te quero de todo o meu coração. Eu te quero, Pai. Aleluia, vamos declarar: louvado seja o nome do Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Declare: eu te quero, Senhor. Quero tocar-te, quero tocar. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Eu te quero, Senhor, eu te quero cada vez mais. Eu quero ver a tua face, eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero estar contigo cada dia mais, porque eu sei, Deus, que o Senhor não é um pai qualquer. Você pode declarar isso? Eu sei, Senhor, que o Senhor não é qualquer pai. O Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus de promessa. O Senhor não é homem para mentir. Esse Deus de aliança. Oh. Esse Deus de aliança que nós servimos. Eu sei, Senhor, que os teus olhos sempre estão atentos a mim. Sempre estão, Paizinho, atentos ao meu clamor. O Senhor está sempre pronto a me ouvir. Os teus ouvidos, Pai, estão sempre abertos a me ouvir, porque o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de aliança. E você aí onde estiver, vai declarar agora: Deus de aliança, Deus de promessas. Amém. Senhor,
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer, acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh Deus, tua palavra vai se cumprir. Eu posso crer em ti, oh Senhor, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança. Eu quero que você aí, onde você estiver, na sua casa, declare mais uma vez: Deus de aliança. Você pode depositar sua confiança nele, você pode depositar o seu coração nele, você pode depositar sua esperança nele, você pode depositar tudo o que você tem, tudo que você é nele, porque ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. A sua palavra sempre vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Pai, a ti nós entregamos esse momento de adoração em teu altar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nessa noite. Amém. Você pode dizer amém aí? Não sei se você está na sua casa, no trabalho, no carro, enfim, talvez você esteja assistindo esse culto ao vivo, ou você pode estar assistindo uma gravação, mas eu peço que o Senhor possa falar muito a sua vida, a sua mente, ao seu coração, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje é um dia que se comemora o Dia dos Pais e a gente não poderia trazer uma ministração diferente. Hoje a ministração vai estar focada um pouquinho sobre o significado de ser pai. Na realidade, o tema da ministração é a importância de ser um pai exemplar. A importância de ser um pai exemplar. Vou convidar você a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, amém? Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor porque reconhecemos que o Senhor está aqui. E a Tua Palavra nos ensina que aonde o Senhor está, ali há liberdade. Senhor, nós queremos viver essa liberdade no Senhor. Nós sabemos que é o Senhor quem nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz, e é em Ti que nós confiamos. Por isso, Pai, nesse momento vai abençoando cada lar e cada vida.
que está acompanhando este culto, aqueles que acompanharão, Pai, que o Senhor venha falar a esses corações, através da Tua palavra, e que cada um seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, mas que a Tua palavra seja pregada com intrepidez e com autoridade. Abençoa-nos, Pai, é assim que nós oramos e nós Te agradecemos. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Amém. Irmãos, não é segredo para ninguém que a presença de um pai, ela é muito importante na vida e na realidade no desenvolvimento de qualquer ser humano. Essa presença, ela é tão importante que quando a gente analisa na palavra de Deus, você vai perceber que o próprio Jesus, sendo filho de Deus e gerado pelo Espírito Santo, teve um pai adotivo. O seu nome era José. Volto a falar, mesmo ele sendo filho de Deus e gerado pelo Espírito Santo, ele teve um pai aqui na terra. A presença de José na vida de Jesus ia ser tão importante que nós lemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, a Bíblia nos diz que Deus envia um anjo para falar com José. E esse anjo vira para ele e fala assim, que ele não deveria temer em receber Maria como sua esposa. E recebendo Maria como sua esposa, automaticamente ele seria o pai de Jesus, não por concepção, mas por criação ou por adoção. É comum quando a gente fala da palavra de Deus, a gente estudar a respeito do Filho, falar sobre Jesus. E claro, a palavra de Deus nos mostra que Ele é o Filho de Deus. É muito comum também outras pessoas, elas olharem para Maria, mãe de Jesus, mas poucos falam sobre José. E José, ele teve uma influência muito grande na vida de Jesus. A verdade é que nós sabemos que não existem muitos versículos que falam sobre ele, mas os poucos versículos que nós encontramos, ele mostra que mesmo ele sendo um pai adotivo, ele foi muito importante na vida do nosso Senhor, na vida de Jesus. E José, ele é um exemplo para nós. E eu queria tratar um pouco sobre esse exemplo de José, comparando a um exemplo que um pai precisa exercer na vida dos seus filhos hoje. Uma das coisas que me chama a atenção na história de José é que José, em primeiro lugar, ele não negligenciou o seu chamado. José ouviu aquela palavra do anjo e ele aceitou esse grande desafio de ser o pai daquele que salvaria o mundo dos seus pecados. Isso está escrito lá no versículo 21. Mas, quando a gente analisa um pouco a história de José e a gente faz uma relação com os homens de hoje, será que os homens e os pais, eles se espelham em José como um exemplo a ser seguido? A verdade, queridos, é que infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, os números eles revelam que não. Muitos homens eles não têm se espelhado em Deus e na sua palavra, reconhecendo a sua soberania e a importância de nós como pais trazermos a presença de Deus na vida da nossa família. Veja só, cada dia que passa, eu vou passar alguns dados aqui que eu acho que são importantes. Cada dia que se passa, a gente está percebendo uma negligência na vida de alguns homens em relação à sua família, em relação aos seus filhos aqui no Brasil. Veja alguns dados que são dados alarmantes que existem hoje no Brasil. Dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, com base no censo escolar de 2011, não precisa colocar o gráfico ainda não, tá? Eu vou avisar a hora do gráfico. Com base no censo escolar de 2011, ele identificou que no Brasil, em 2011, havia 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na sua certidão de nascimento.
5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Em 2015, das 10 milhões e 300 mil crianças brasileiras com idade menor de 4 anos, 83,6%, 8,6 milhões, tinham como primeiro responsável, lá na sua certidão, uma mulher, seja a mãe biológica, seja de criação, ou seja a madrasta. Isso de acordo com o suplemento de aspectos dos cuidados das crianças com menos de 14 anos de idade, que foi feito pelo PNAD em 2015. Ainda, dados divulgados pelo IBGE em 2017 mostram que entre 2005 e entre 2015 o número de famílias compostas por mães solo subiu de 10,5 milhões para 11,6 milhões de mães. Para você ter ideia, mãe solo são aquelas mulheres que assumem a responsabilidade integral de cuidar do seu lar e dos seus filhos. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base nos números que foram levantados pelo PNAD de 2017, mostrou que os números de lares chefiados por mulheres passou de 23% para 40% entre 1995 e 2015. Agora eu faço uma pergunta para você: será que a falta de um pai traz consequências dentro de uma família? Será que traz consequências dentro da criação e da educação dos seus filhos? Um exemplo a ser seguido, como eu acabei de falar, a respeito de José. José, quando ele recebeu esse chamado, ele obedeceu. Ele cumpriu aquilo que o Senhor havia dito para ele. Ele não voltou atrás. Ele não largou Maria e Jesus e, como alguns falam, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Não, ele aceitou o seu chamado, ele assumiu a sua responsabilidade. Por que a presença de um pai é tão importante dentro de um lar, queridos? E de dados, esse é o último dado que eu queria passar, porque eu acho ele muito importante. Um estudo que ele foi feito pelo Ministério Público de São Paulo em 2016, ele mostrou que 2 entre cada 3 jovens infratores em São Paulo, eles eram de famílias que não tinham um pai dentro dos seus lares. 2 entre cada 3 jovens infratores eram meninos que não tinham um exemplo de um pai dentro dos seus lares. E eu queria mostrar esse gráfico para você, porque esse gráfico ele é bem importante. Vai aparecer aí todo na tela, apareceu? E esse gráfico foi feito aí pelo Ministério Público de São Paulo. Ele mostra o seguinte: se você analisar aí, dessa porcentagem, desses infratores, aqueles que o pai vivia com a família, o número maior ali, 34,4%. O pai está dentro do lar, beleza. Se você olhar à esquerda, o pai é separado, mas tem contato com a família, 23,40%. O pai não está diretamente na família, mas ele tem contato. 20,5%, um pouquinho ali abaixo, o pai é separado e não tem contato com a família. Vai ali um pouquinho mais para a direita, 14,5%, o pai morreu. 5,30% são jovens que não conhecem seus pais. 1,4%, 40%, o pai está preso. E outros 0,5% são outros motivos de jovens que não conheceram seus pais. Se você analisar daqueles que não conhecem o pai, 23,40%, 20,5%, 14,5%, 5,30%, 1,4% e 0,5%. 2, pode voltar aí agora. 2 entre cada 3 jovens infratores que foram levantados pelo Ministério Público de São Paulo
não tinham uma referência de pai dentro dos seus lares. Queridos, você não precisa ser teólogo e estudar a respeito de Deus para se certificar que um pai ele faz muita falta. Você sabe por quê? Porque os números eles mostram isso. É o que nós acabamos de ver. Todos nós precisamos lembrar que para que um pai ele seja um exemplo, ele precisa estar presente. Como José fez, ele não negligenciou o seu chamado. Se você é pai, você não pode negligenciar o chamado que Deus te deu, sobre a responsabilidade do amor e da educação dos seus filhos e da tua presença dentro do seu lar e da sua família. Só que para que um pai seja exemplo, ele precisa estar presente. Isso é uma outra coisa que é muito importante a gente frisar. Irmão, homem que está assistindo esse vídeo, você que é pai, eu quero deixar uma coisa clara para você. Você não foi chamado para ser um pai EAD, ensinar à distância ao seu filho. Muitos homens pensam, eu não vou mais ficar dentro desse lar, dessa família, mas a minha esposa vai seguir com a educação dos meus filhos, e à distância eu vou conversar, vai estar tudo certo, vai tudo bem, e está tudo perfeito. Nós acabamos de ver, estudos comprovam isso, que daqueles jovens infratores, a parte ou a maior parte daqueles ali, que estavam presos dentro dos dois entre cada três, 23,4% eram filhos de pais que tinham contato com eles, mas não estavam presentes dentro dos seus lares, das suas famílias. Você não foi chamado para ser um pai EAD. Você não foi chamado para ensinar os seus filhos à distância. E José ele continua sendo um exemplo nesse sentido, quando a palavra de Deus nos revela que ele esteve presente na vida de Jesus. Eu vou ler alguns versículos aqui, vou tentar ler um pouquinho rápido, porque são muitos versículos, mas só para que você possa entender isso que a gente está falando aqui. A Bíblia fala que antes de Jesus nascer, José estava presente. Diz ali em Mateus capítulo 1, 18 a 20 e depois 24. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. E ele lhe disse: José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E olha que interessante no versículo 24, diz assim: ao acordar, aquele anjo falou com José num sonho. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ele aceitou, ele esteve presente antes do nascimento de Jesus, na vida da sua esposa. Ele esteve presente no nascimento de Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 16 diz assim: então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Ele estava ali no momento em que Maria mais precisava. Naquele momento ele estava ali. A Bíblia fala que José ele estava presente na proteção de Jesus e na proteção da sua família, da sua esposa, após o nascimento dele. Se você olhar em Mateus capítulo 2, o versículo 13 e 15, depois do 19 ao 23, fala assim, ó: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Você vê, novamente um anjo aparece a ele em sonho e lhe disse: levante-se e tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Ouviu a voz de Deus e saiu daquele lugar para proteger o seu filho e a sua esposa. Só que no 19 fala assim, ó: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: olha só,
novamente pela terceira vez, vamos confirmar aqui, é um dos itens da ministração, esse homem recebia a revelação de Deus, porque pela terceira vez um anjo aparece para ele e diz o seguinte: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E ele obedeceu novamente, se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas na sequência, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, novamente o sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. E quando ele fez isso, ele cumpre o que a palavra de Deus havia dito lá atrás. Assim cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Glória a Deus. Ele obedeceu. Após o nascimento do seu filho, ele os protegeu. É a função de um pai. José esteve presente na vida dos seus filhos na infância deles. Na vida de Jesus na infância dele e dos seus filhos também. Em Lucas capítulo 2, versículo 22 diz assim: contemplando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram quem? Jesus, a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. José esteve presente no amadurecimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 41 diz assim: todos os anos, seus pais, José e Maria, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, adorar a Deus, celebrar a festa da Páscoa, ensinar o menino no caminho em que ele deve andar, como diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios. José, queridos, ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo também porque ele foi um pai justo. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 1, versículo 19: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Sabe o que é ser justo? Ser justo é ser uma pessoa que age com justiça. Ser justo é você não tentar ficar passando a perna nos outros, só porque aquilo vai trazer um proveito para você. É agir com justiça. Eu já citei esse exemplo na igreja, mas às vezes alguém que está assistindo hoje nunca ouviu. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com um pai, que ele trabalhava em uma empresa. A empresa ela fez um grande evento para os funcionários, e crianças menores de 12 anos de idade não pagavam. Ia ser lá um almoço, crianças menores de 12 anos não pagavam. E ele estava com o filho dele de 13 anos de idade. E ali ele estava na fila, e a hora que chegou lá para ele pagar o almoço dele, ele falou que o filho dele tinha 13 anos. E ele pagou para ele pagou para o filho. E a hora que ele saiu dali, os colegas dele, ali da empresa, começaram a tirar sarro dele e falar: cara, por que você fez isso? Eles não estão nem pedindo documento, era só falar que teu filho tinha 12 anos. Você não ia precisar pagar, mas pagou de bobo. E ele simplesmente: não, o que é certo, o que é errado, eu tinha que pagar, e ele pagou. Quando o filho tinha 18 anos de idade, o filho passou por uma situação em que ele teve que tomar uma decisão, se ele ia agir com justiça ou não. E ele agiu da maneira correta. E o pai, muito orgulhoso dele, quando foi conversar com ele, falou assim: filho, fiquei muito feliz pela tua atitude, porque você agiu da maneira correta. O filho dele falou assim: pai, é verdade, mas eu aprendi com o Senhor. Quando eu tinha 13 anos de idade, e a gente estava lá na fila lá daquele grande almoço, onde você podia não ter pago a minha inscrição. Você disse que eu tinha 13 anos porque eu tinha. E você agiu com justiça naquele momento, e você me ensinou o que era certo. Irmãos, nossos filhos, eles aprendem mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. A verdade é que o pai, a mãe, eles são exemplos o tempo todo. Os filhos se espelham em nós.
Uma vez eu ouvi um pastor falando uma frase que eu achei muito interessante, que ele dizia assim: às vezes tem pais que falam para o filho assim, ó, não minta, mentir é errado. Mas às vezes chega alguém lá no portão para cobrar o pai, para cobrar a mãe, vai lá e fala que eu não estou. Liga alguém que a pessoa não quer falar naquele momento, fala para o filho, fala que eu não estou. E ali está ensinando a criança isso. Mas em um determinado momento, quando é bom para ele, ele fala, não, você não pode mentir. As crianças, elas aprendem mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. Diz a palavra de Deus que José era um homem justo. José era um exemplo, é um exemplo a ser seguido, porque ele foi um pai que recebia a revelação de Deus. Eu não vou precisar ler todos os versículos aqui, porque a gente acabou de ler, mas presta atenção. Ele recebeu a revelação quando o anjo falou que ele deveria receber Maria como sua esposa. Ele recebeu a revelação para fugir com Maria e seu filho Jesus para o Egito, Mateus capítulo 2, versículo 13. Ele recebeu a revelação para ir à terra de Israel, Mateus capítulo 2, versículo 19. Ele recebeu a revelação para ir até Nazaré, Mateus capítulo 2, versículo 22. Um homem que recebia a revelação de Deus. Pais, homens, vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento, vocês têm ouvido a voz de Deus e levado essa voz para suas famílias? Se não, é um momento para que a gente possa pensar um pouco e refletir a respeito disso. José, ele foi um pai obediente. Mateus capítulo 1, versículo 24 diz: ao acordar, depois que o anjo falou com ele, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. E os mesmos versículos que a gente acabou de ler, todos os momentos em que ele recebeu a revelação do anjo, ele obedeceu. José, ele era um homem obediente, e Jesus, o seu filho adotivo, foi obediente, diz a palavra de Deus, até a morte, e morte de cruz. José, ele é um exemplo de pai porque ele foi um pai trabalhador. Quando a gente fala sobre José na Bíblia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que ele era o quê? Ele trabalhava com o quê? Um carpinteiro. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O pai de Jesus, ele era conhecido como um carpinteiro. Por quê? Porque ele trabalhava com isso. Hoje temos vivido um tempo onde muitos homens têm se eximido da responsabilidade de ser os provedores do seu lar. Querido, eu não quero dizer para você que por um momento você não possa, você tem que ser o tempo todo. A gente sabe que existem os momentos de luta. Esse momento que a gente está passando de pandemia mesmo, é um momento que eu sei que muitos pais estão perdendo seus empregos. Eu não estou falando desse tipo de pai, não é isso. Não é daqueles homens que eles querem prover, mas por algum motivo ainda não foi possível por um momento da sua vida. Eu falo daqueles pais que efetivamente não têm esse tipo de preocupação. Eu vou falar uma realidade para você, infelizmente hoje, nós temos muitos homens que são verdadeiras crianças, que não cresceram e não amadureceram, não criaram ainda responsabilidades e laços verdadeiros de amor com as suas esposas, com seus filhos e com a sua família, e não se preocupam em ser um exemplo de trabalho na vida dos seus filhos. E eu costumo dizer assim, que quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que trabalhar para ele. José, ele foi um exemplo de um homem trabalhador. Veja, queridos, José, ele foi um exemplo para nós. Um pai que não negligenciou o seu chamado. Um pai presente. Um pai justo.
um pai que recebia a revelação de Deus e um pai trabalhador. Que o Senhor possa nos abençoar e nos direcionar, para que a cada dia nós sejamos homens, aqueles homens que estão ouvindo essa ministração, homens segundo o coração de Deus, que tenham essa grande bênção de cuidar dos seus lares, da sua casa, da sua família, de serem uma referência, de ser um exemplo. Mas nós sabemos aqui também, pelos dados que a gente acabou de mostrar, que hoje muitas mulheres são os verdadeiros homens da casa. E também tem tido essa grande responsabilidade de ser um exemplo na vida dos seus filhos. Você que é mulher, que está ouvindo essa ministração, e talvez hoje você não esteja mais com seu marido, saiba que Deus está com você. Ele nunca te abandonou. Ele está com você. E tenha certeza de que Ele continuará abençoando a sua vida e a sua família. Falo para aquelas mulheres que talvez algumas perderam os maridos, outras os maridos foram embora. Eu não sei qual que é a sua situação, mas tenha certeza de que Deus não a abandonou, e que você seja um exemplo de Deus dentro do seu lar e dentro da sua família. Eu gostaria de finalizar essa ministração com um versículo, Mateus capítulo 12, versículo 29, diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte ou do valente e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Homens que estão ouvindo essa ministração, saibam que a primeira pessoa a ser atacada dentro de um lar e dentro de uma família é o forte e o valente, porque a palavra de Deus nos ensina: se alguém for tentar roubar a casa desse homem, a primeira pessoa que eles vão segurar, amarrar, controlar é o forte e valente, porque esse pode se opor àqueles que estão entrando dentro da sua casa. Por isso que o inimigo tem um desejo tão grande de colocar no desejo dos homens que eles abandonem as suas famílias, os seus lares, que talvez eles vão viver a vida deles que internamente eles pensam que é a melhor escolha que eles vão fazer das suas vidas, e eles estão completamente enganados, porque o inimigo ele entra ali para tirar o forte e valente da casa, e aí ele tem acesso a toda a casa. 2/3, ou melhor, 2 a cada 3 jovens que estavam presos em São Paulo eram jovens que não tinham mais a presença dos seus pais dentro dos seus lares. Grande responsabilidade sobre a sua vida, meu irmão. Que Deus possa abençoá-lo e possa direcioná-lo. Se você é um homem que hoje está pensando em abandonar a sua família, não faça isso. Deus tem mais para você, e Ele tem sonhos não só para você, mas para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para a sua esposa, para toda a sua geração. Seja um homem segundo o coração de Deus. E o último recadinho, que eu acho muito interessante, do exemplo de José, é que José ele foi tudo isso para um filho adotado. Não era o filho dele. Jesus não era o filho de carne e sangue dele. Jesus foi adotado por ele, mas ele reconheceu a importância de ser o pai daquele que salvaria o mundo.
quantas crianças hoje estão precisando ser salvas. Quantas vidas serão salvas através dessas crianças, quando elas crescerem e virarem adultos, homens e mulheres direcionados por Deus. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa abençoá-la, para que você seja sempre salvo e seja sempre luz. E se o Senhor colocou no seu coração o desejo de ter um filho, que às vezes não é um filho biológico, fique em paz, dê o seu melhor e seja como José. Siga o exemplo que está escrito na palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração. Na sequência nós já vamos partir aqui para o momento da Santa Ceia. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, é uma alegria muito grande nós estarmos na Tua presença. Nessa noite nós reconhecemos que o Senhor está aqui. E eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço por esse dia, Pai, onde se comemora o Dia dos Pais. Pedimos que o Senhor abençoe cada pai que está assistindo esse vídeo ou acompanhando esse culto online, cada mãe que hoje é pai, que tem essa grande responsabilidade na educação dos seus filhos. Abençoe essas vidas, Pai, que nós possamos dar o nosso melhor, para que o Senhor cresça e seja reconhecido dentro da nossa casa, em nossa família, na autoridade que é no nome de Jesus. É assim que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos participar nesse momento, aqui o momento da Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor. Vou convidar você a abrir aí a sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Aqui eu só tenho o meu suco e o meu pão. Os outros dos que estão aqui já foi ali distribuído separadamente para eles. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. A Bíblia diz que com a morte de Jesus o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ali não era qualquer pessoa que podia entrar, somente o sacerdote no momento certo. Mas a partir do momento em que aquele véu é rasgado, nós começamos a ter o livre acesso a Deus, pela remissão dos nossos pecados, através de uma oração. O sacrifício, ele foi pago, o grande sacrifício, o cordeiro foi morto pelo mundo, para o mundo. O cordeiro foi morto para que nós tivéssemos vida. E se você já entregou a sua vida a Cristo, se você já desceu as águas do batismo, eu quero convidá-la para participar desse momento conosco, em que nós vamos comer o pão e tomar o suco de uva, lembrando o corpo e o sangue do Senhor e o seu sacrifício por nós. Porém, o sacrifício só é completo com a ressurreição.
A Bíblia diz que Jesus morreu por mim e por você, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. E um dia Ele voltará para resgatar a sua noiva, a sua igreja. E nós, com toda certeza, iremos junto com Ele para Jerusalém celestial, amém? Então você que está aí com o seu pão, pode pegar ele na mão nesse momento, amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou o seu corpo na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, participemos do pão. Aleluia. E diz assim a continuação do versículo: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, participemos do vinho. Aleluia. Versículo 26: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? E esse Deus que abriu mão da sua glória para que nós tivéssemos esse livre acesso, é a Ele que nós vamos adorar nesse momento. E eu convido você aí onde você está a, nesse momento, ainda colocar o seu coração diante dele, para esse louvor e para essa adoração, em nome de Jesus. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus
todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Mais uma vez, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe
da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Oh, príncipe da paz, príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo fato de você estar conosco até agora. Que Deus possa abençoá-lo muito, abençoá-la muito. Não vou passar os recados, depois você pode acessar ali o site da igreja, o WhatsApp, pegar todas as informações, amém? Nós vamos fazer a oração final. Quero agradecer a Deus por esse momento, quero agradecer a Deus pela Adri que preparou toda a Santa Ceia. Hoje a igreja está um brinco, né? Teve aí o dia todo para poder nos abençoar. Que Deus abençoe muito, viu, Adri? Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui e continuará nos abençoando para a tua honra, glória e louvor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente semana, guardado, protegido por Ele, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana.